Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso e hoje com a nossa referência máxima no direito, um homem que ajudou a construir o direito civil e outras áreas do direito como a gente conhece hoje. Eu gostaria muito de agradecer, estou me sentindo honrado pessoalmente, acho que qualquer jurista se sentiria. Estou aqui na presença do grande Sérgio Cavalieri, filho. Tudo Muito bem. obrigado, doutor, por aceitar o convite. Honra é minha. Participar do nosso podcast. Vamos lá, doutor. Sem mais delongas aqui, eu tenho muita coisa para perguntar para o senhor. Não sei se eu vou conseguir perguntar tudo por conta do tempo. E nem eu sei se vou poder responder tudo. Tudo bem. Doutor, quando que o senhor começou a sua trajetória jurídica? Quando que o senhor ingressou na faculdade? O que que motivou o senhor a escolher essa carreira? Bem, a minha história é antes do direito, né? Antes do direito, eu sou filho de uma família evangélica. Meu pai e minha mãe muito religiosos, evangélicos. Então sempre meus pais queriam que os filhos fossem pastores. E realmente nós fizemos teologia, eu também, em São Paulo. E ingressei, portanto, nessa carreira de pastor. Vim ser pastor aqui no Rio, em, ali em Olaria, na igreja. Mas eu tinha uma aspiração, não tinha ninguém na família de direito. Meu pai e minha mãe, italianos, imigrantes. Não tinha nenhum parente em direito. Não sei, mas eu tinha uma aspiração por direito. Assim que eu vim para o Rio, então, prestei vestibular e fiz direito na antiga Faculdade Nacional de Direito, na Antigo Universidade e do Brasil, atual também, né? ali na Praça da Na Praça da República, República, certo? sim. E durante o curso de Direito, evidentemente que já trabalhando, né, estudando e trabalhando, eh, eu me interessei, me empolguei pelo direito, mas como magistrado. Aí, assim que eu termin- terminei a faculdade, fiz meu doutorado. Aí eu fui me preparar para concurso de magistrado. Queria ser juiz. Felizmente, acertei, consegui e fui magistrado aí durante 40 anos praticamente. E nesse período, bem, achei não, eu sempre entendi que a magistratura tem uma boa aliada no magistério. Um bom juiz é normalmente um bom professor, e um bom professor pode ser um bom juiz. E assim que eu ingressei na carreira de magistratura. Poxa, 40 anos de magistratura. Só de Foi. magistratura, mais o tempo de carreira que o senhor tinha antes, né? Não, a carreira que eu tinha foram 10 anos de pastor. Ah, sim, aí o Em senhor. outras palavras, enquanto exerci o ministério, pastor, eu fiz o curso de direito e os concursos para Ah, sim, fez magistrado. tudo Foi concomitantemente, né? nesse período, né? Sim. Exato. E durante a sua formação, doutor, o início da sua carreira, o senhor conviveu, teve contato com outros grandes nomes do direito que já não estão mais entre nós? Como eu É... acabei de você dizer, eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo na área de direito. Eu só queria ser direito. Mas o senhor Então, conheceu, né? então o contato que eu tive direto com o direito foi na faculdade. E na Faculdade Nacional de Direito, na época, eram catedráticos. Então, aí eu tive a oportunidade de assistir, de ser aluno de grandes professores, e que muito me entusiasmaram exatamente nessa carreira de Jurídica. magistério. Sim, entendo. E olhando a sua trajetória, doutor, o senhor acho que já respondeu essa pergunta, né? O senhor tem 40 anos aí de magistrado. Foi. Isso É, aí na compulsória, né? Naquele tempo, sim, 70 anos. Hoje já é 75, mas eu sim, ainda saí nos 70, me sim, pegou antes. sim, sim. Eu lembro Então, que eu conheci o senhor em 2018, acho que nessa época o senhor já estava na não, escola de... eu saí da magistratura em final de 2009. Sim, 2009. Essa época, quando você me conheceu, eu estava como procurador-geral do do Tribunal de Tribunal de Contas. Contas do Estado. Sim. E o senhor, o senhor atravessou muitos períodos distintos, né?
teve a época pré-internet, o advento da internet, teve a ditadura, teve pandemia, teve, enfim, agora a inteligência artificial. Realmente eu peguei uma período da história muito empolgante no nosso país, né? Então, só começando, que antes de terminar meu curso de Direito, eu era realmente um estudante de Direito e um pastor, né? Então, a minha vida com a magistratura e o magistério começou depois. Então, eu me lembro, eu estava na Faculdade de Direito, lá na Nacional, quando veio a Revolução. E naquele tempo era ainda praticamente a capital da República era aqui, né? Hum. Ali na Nacional tinha o Centro Acadêmico, o CACO, que era envolvimento político direto. Então, acompanhei, verifiquei a atuação que tiveram com relação a aqueles que exerciam essa atividade, né? Praticamente todos eles foram presos. Mas depois, ainda como estudante e como pastor, e mais do que isso ainda, porque a magistratura, eu fui sempre magistrado em vara de fazenda pública, que tem envolvimento com questão do Estado. Mas olha, Ricardo, nunca, nem como pastor, nem como magistrado, nunca fui tormentado pela ditadura, não. Sempre respeitaram as decisões, etc. Ah, que ótimo. Isso é uma pergunta que muita gente tem, né? Exatamente. Os que eram membros lá do CACO foram afastados, foram presos, mas demais o estudo continuou normal e não houve nenhuma restrição, às vezes, a professores. O senhor foi juiz 40 anos aqui no Rio? Exatamente. Aliás, minha carreira antes da magistratura foi isso. Eu fiz, pode relatar, ainda havia o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara. Da Guanabara. Então, quando eu me preparei para concurso, eu me inscrevi no concurso de promotor no antigo estado do Rio de Janeiro, de juiz no antigo estado do Rio de Janeiro e juiz no antigo da Guanabara. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi exatamente promotor. Passei muito bem, mas fiquei como promotor por volta de um mês, e aí passei para juiz, lá no estado do Rio. Aí fiquei ali na Baixada, né? Aí fiquei ali como juiz substituto, juiz titular, circulando. E depois passei na Guanabara, vim para Guanabara. Aí que começou realmente a minha carreira jurídica aqui. Aí fiquei o resto dos 39 anos, 38 anos ali. Você sabe onde é situado o tribunal, né? Sim, sim, é aqui Então, perto. costumo dizer, eu fui do primeiro andar ao 10º em 40 anos. Por quê? Primeira instância era o No primeiro andar, o senhor foi primeiro andar subindo. e ali, desembargador, eu fui presidente do Foi presidente do tribunal, tribunal, o era no senhor, 10º né? andar, né? É. Então, foi nesse período. Tribunal pleno ali, é lindo aquele tribunal, né? Quando Hoje. entrei na magistratura, só havia aquele prédio onde hoje é o museu, né? Museu. Sim, É sim, lindíssimo. sim. Vale a pena ser visitado. Né? Aquele que era o antigo tribunal do júri, né? Ali era tudo. Que ficava do lado da Tinha o EMERGE. tribunal do júri, era o primeiro tribunal do júri ali, mas tinha também o segundo. Tinha primeiro. Ali praticamente era o segundo grau, o Tribunal de Justiça, pleno, tudo lá. E o primeiro andar, e a Justiça primeiro grau estava aí, dividida em salas, etc., quando construíram. No meu tempo, quando entrei, estava terminando a construção daquele lâmina primeira, A lâmina primeira 1, que lâmina, está lâmina lá. 1, né? Hoje estão todos os juízes de primeiro grau ali, né? Sim, sim. É, o que aproximou o senhor especificamente da responsabilidade civil? Foi uma escolha consciente ou foi alguma coisa que o Essa é uma senhor. história bem interessante. Você sabe. Assim que eu para não bater aqui, assim que eu vim ser juiz na Guanabara, eu fui ser juiz substituto. Eu fui ser juiz auxiliar substituto de um juiz chamado João
João Cavalcante Neto, Shoa, João Shoa Cavalcante Neto, João Shoa. E havia acabado de fundar uma faculdade de Direito da Estácio de Sá. E ele me viu que era dedicado ao estudo e tal, me convidou para lecionar, para dar aula. Então, fizeram os testes necessários e a primeira disciplina que eu lecionei foi Sociologia Jurídica, Se eu tenho um livro a em respeito. Portenho, e eu não sabia o que era, mas fui estudar a fundo e me ajudou a vida toda. E depois eu comecei a lecionar, eu tinha ficado realmente muito influenciado pelo direito penal. Eu tive na faculdade de Direito, como professor de penal, o Heleno Fragoso, que era um jovem professor brilhante, certo? Teve também um outro professor, Benjamin de Moraes, que ele era, na época, além de catedrático, pastor evangélico. Um excelente. Então, eu fiquei muito apaixonado pelo direito penal. Assim que eu fui ser professor lá na Estácio, com sociologia, agora não. Passei também, depois de algum tempo, a ser o coordenador geral do curso de Direito. Aí, então, eu pude passar a lecionar penal, direito penal. E realmente me entusiasmava muito. Então, não tinha nenhuma noção até de responsabilidade civil, porque você não, primeiro naquela época, não estuda responsabilidade civil. O máximo uma aula, duas, direitos, as obrigações, tal, e, no entanto, a responsabilidade civil é uma disciplina transversal. Ele atravessa todos os ramos do direito. Todos que têm personalidade respondem, quer personalidade física ou jurídica. Bom, então, estava lecionando penal e nada de responsabilidade civil. Mas, como juiz de vara de fazenda pública, fui ser auxiliar e depois continuei, né? Comecei a entrar em contato com causas envolvendo responsabilidade civil. A responsabilidade civil do Estado. Nessa época, estavam sendo feitas grandes obras de desapropriação para o metrô. Ruas. Então, houve grandes assessores. Toda a Cidade Nova, que era a Cidade Velha, toda ela foi. E aí eu comecei a estudar muito responsabilidade civil, mesmo porque a procuradoria da época era fera, né? O Carlos Lacerda, que era o governador, fez o primeiro concurso de procurador da Guanabara. Foram os maiores nomes, inclusive Moreira Alves e outros. Aí eu comecei a verificar que havia uma grande semelhança entre responsabilidade civil e direito penal. Certo? Então, e que isso não era difundido, né? difundido nem ensinado. Então, assim que eu pude, eu incluí no currículo uma disciplina responsabilidade civil, e quem reparte, com a melhor parte, eu fui ser professor de responsabilidade civil. Aí deixei a sociologia jurídica durante os 10 anos e passei a responsabilidade civil. Poxa, E aí praticamente nunca mais a deixei, né? E nunca mais a deixará que também. diz lá, quando no estudante de direito, diz que o estudante de direito se apaixona pelo penal e depois casa com o civil. Eu me apaixonei com o penal, mas casei com a responsabilidade civil, uma parte do civil, importante. E teve algum caso específico da sua experiência profissional que tenha marcado a sua forma de compreender essa questão do dano e da reparação? Não. Foi mais teórico mesmo, dogmático. Não, foi o envolvimento e eu, veja, eu era um jovem, naquele tempo era jovem, né? Senhor é jovem ainda. Um jovem juiz, substituto, enfrentando os concursados procuradores do tribunal da Procuradoria do Estado. Eu tive que estudar feito um desesperado. E estudei realmente responsabilidade civil a fundo tecnicamente. E então
O que na responsabilidade, foi um conjunto de casos e de circunstâncias que me levaram a aprofundar nesse estudo. Mas não houve aqui um caso específico que não. Sim. Era que os casos eram tantos e tão importantes que sempre gerava uma outra aspecto a ser examinado. Poxa, que legal. É muito legal o senhor Ah, ter tá. esse apreço pela Procuradoria, porque é uma instituição muito, sobretudo a do Estado, né? Eu já fui estagiário da Procuradoria do Estado, do município, e, enfim, a gente realmente trata com coisas muito grandes ali, né? Cada um nas suas épocas, nas suas proporções, mas a gente acaba tratando. Ao longo da sua trajetória, o senhor percebeu que, na sua visão, a responsabilidade civil se transformou, ela amadureceu? Em que aspectos? Olha, nesses, vamos dizer que esse último século que nós ainda estamos, não, o século final, Passado. passado ainda nosso. Eu diria, nesses últimos 50 anos, mais um pouco, sabe, a disciplina que mais evoluiu foi a responsabilidade civil. Mais mesmo que o direito de família. Direito de família houve muitas mudanças, muitas transformações. Sim, hoje em dia a gente fala de constelação familiar, né? De herança Exatamente, digital. exatamente. Então, houve muita modificação do direito de família, mas no direito e a responsabilidade civil foi maior ainda. Por quê? No, no Código de 16, Código Civil 16, à luz daquilo que era o entendimento de responsabilidade civil da época, só praticamente existia responsabilidade com culpa. Era o artigo 159. Era só responsabilidade com culpa. Mas à medida que começaram a ocorrer grandes modificações tecnológicas, científicas, começou lá com máquinas, produção, revolução industrial, Sim, começou também com os meios de transporte, a locomotiva. Começou a haver uma dificuldade muito grande em enquadrar os casos na culpa, porque na responsabilidade subjetiva tem que ser culpa. Então aí houve uma evolução que começou lá na França, principalmente, e aos poucos foi sendo trazido para o Brasil. Certo é, teve um livro do Álvaro Alvim que diz da culpa ao risco. E foi isso que aconteceu. Hoje nós temos da culpa ao risco integral, certo? E principalmente de 20 anos para cá, a internet, que continua sendo um problema enorme no plano, mas é com a responsabilidade civil que tem que resolver. Não sim, tem outro meio. não tem. Alguém tem que responder. E vai responder como e quando. Aí tem que botar na lei. Sim, é. E com o advento da tecnologia, a população está avançando tanto que o direito acho que Pois talvez é, esteja ficando um pouco para trás nesse sentido, né? exatamente. E para isso que também serve a responsabilidade civil, a lei, enfim, o parlamento, acho que o trabalho deles é esse. O senhor, como que a atuação do senhor como magistrado influenciou a sua produção doutrinária? De que forma que o senhor, que a sua experiência no judiciário dialogou com a sua reflexão acadêmica? Ricardo, Isso. acho que você está sendo exagerado na tua pergunta. Eu não influenciei assim. Não. Eu vou. Nunca houve essa minha pretensão O que houve foi o seguinte: meus livros, eu tenho o programa de responsabilidade civil, o programa de sociologia e o programa de direito do consumidor, que Consumidor. foi outra evolução fantástica no direito. Sim. Meus livros não têm nenhuma pretensão de ser tratados e nem teses de doutorado, não. São aulas, por isso chamo de programa, manual. Porque a minha preocupação era levar para o aluno, tá certo? Aquela noção prática, objetiva e real do direito. O mais claro objetivo possível, com todas, e sem firulas, vamos dizer assim. E, e talvez isso, ser objetivo, didático, vai aos pontos que são relevantes, e isso, evidentemente, o que me dava era a magistratura, né? Que você vê os pontos. Talvez isso tenha sido o motivo de ter sido aceita
as minhas obras modestas, mas principalmente para estudante. Talvez você tenha estudado nela, né? E outro problema é que a responsabilidade civil era desconsiderada. Pô, quem escreveu a responsabilidade é a Guiar Dias, né? Depois o nosso Caio Mário, Caimário. mas o resto não passava. Porque nem nas faculdades dão importância. Até hoje, eu como coordenador geral do curso de Direito na Estácio, fui introduzir uma disciplina de Direito Responsabilidade Civil no Correio. Mas não sei, eu já estou fora lá há mais de 20 anos. Não sei se ainda tem, Bom, pelo né? menos quando eu fiz graduação tinha uma disciplina específica para Na responsabilidade civil. graduação. Então, Na graduação. você fez, estudou Fiz a graduação na Veiga, após na UERJ e mestrado na PUC. então. Então pegou. Peguei. Pegou essa questão de botar na disciplina. Porque Sim, o aluno sai de lá sem saber mais da metade do direito, porque sim. hoje E essa responsabilidade matéria de civil, responsabilidade civil foi Sérgio Cavalieri, Flávio Tartucci, mas acho eu que, sei, assim, veio. porque que realmente é um livro manual. Sim, sim. E quais autores que tiveram, que o senhor leu, assim, na sua A, graduação? a enormidade. Tudo que. Mas os autores no Brasil que enfrentaram mais ou menos foi a Guiar Dias e o Caio Mário. Eles te influenciaram mais o Esses senhor? são os mais. Agora, ali, porque eles realmente fizeram uma pesquisa, um estudo profundo, principalmente da doutrina e jurisprudência francesa, que é ali que houve Josserand e outros, Saleile, porque se empenharam numa responsabilidade objetiva, Sim, contrariado ou oposto pelos irmãos Mazot, que não admitiam responsabilidade sem culpa. Então, essa doutrina de lá, eles trouxeram bem para cá. E permitiu que quem não domina a língua como eu, né, trazer realmente a essência daquilo que estava sendo discutido. eu vou até voltar uma pergunta aqui, aquela pergunta das pessoas que o senhor conheceu. O Eli Lopes Meirelles, esse O Eli pessoal, Lopes Merelli foi. Carvalhinho, O Eli Lopes Merelli, vamos por etapa, vamos né? por etapa. Eli Lopes Merelli era o grande administrativista do meu tempo. Eu, como estudante, estudei muito pelo ali. E para mim ainda ele é, Sim, sim, vamos dizer, sim, o que estruturou a doutrina do direito administrativo no Brasil. sim, Mesmo até porque ele, além de jurista, professor, foi ministro supremo. sim. E é, aí, mais uma vez, a magistratura ajudando, influenciando nisso. Então, o Elílio Perelli, ele, para mim, é um grande jurista. Como o Nelson Gria é o pai do direito penal, tá certo? Como o Aguiar Dias, eu entendo, é o pai da responsabilidade Sim. civil. Eu devo muito às doutrinas e o pensamento dele até hoje. Tem essas coleções todas. E dali para cá, então, o Carvalhinho, né? Sim, Carvalhinho. É o Carvalhinho foi meu colega de faculdade, Que legal. mas ele é um administrativista, Sim. certo? Um administrativista formidável, foi meu colega de turma. Poxa, que legal. É. Aqui a gente tem. Ele realmente, também eu acho que ele assimilou bem a doutrina sistemática do Eli Lopes Meirelles, Sim, sim. meu entender. O Eli, para quem gosta de direito administrativo, ele é É uma prático, sumidade, né? objetivo, aí Sim, começa aquela discussão que às vezes não é para acadêmico, não é para aluno, graduação, é lá para. Que não pode o cara fazer doutorado e depois querer o bacharelado enfiar aquelas doutrinas que são verdadeiras filosofias. sim, sim. Essa sua obra de responsabilidade civil, ela é amplamente citada pelos tribunais, né? Até por conta de tudo que a gente está Eu conversando tive aqui. essa honra de ser muito citado, E realmente. ainda É. esses dias mesmo eu estava conversando com um amigo que falou que estava fundamentando uma petição nos livros do senhor, né? Quando foi que o senhor percebeu que isso estava sendo Não, amplamente eu difundido? não percebi. Hum, E nunca tive essa pretensão. Entendeu? Porque, eu vou dizer, como magistrado e como professor, eu trabalhava muito. Eu não tinha tempo de estar investigando. Agora, depois
como já fora, às vezes, fazendo parecer, eu vejo que houve muita citação, entendeu? Sim, sim. E até do Supremo. Sim, sim. Supremo, várias teses. E, aliás, tem algumas teses que eu inovei, mesmo em relação ao Supremo. Como quais? Principalmente a questão do nexo causal. Isso é uma Entendeu? pergunta que tem aqui para Porque fazer. é incrível que ainda hoje, nem no Código 16, nem no Código de 2002, tem alguma regra específica sobre nexo causal, tal como tem no Código Penal. Aí começam a usar a regra do artigo 402, que já vinha do 1060, que é a causa direta imediata. Mas essa causa direta imediata não é com relação ao nexo causal, é com relação ao valor da indenização. Só responde pelos danos diretos e imediatos. Danos diretos, então danos remotos, danos... E fica por aí, entendeu? Sim. Outro detalhe é a questão do fundamento da responsabilidade civil da administração. Então, aí, às vezes só para testar a profundidade do conhecimento do candidato. Em exame de concurso, eu sempre era da área de direito constitucional, responsabilidade civil, eu perguntava, mas só para ver o nível de aprofundamento que ele tinha. A responsabilidade civil do Estado, qual é? Aí, objetiva, ótimo. Objetiva, por quê? Porque o Eli Lopes Meirelles diz. Por que o Eli Lopes Meirelles diz? Aí, não é objetivo porque o Eli... É porque a Constituição fala que lá. É o artigo 37, parágrafo 6º. Você tem que ir na... Essa é a fonte, essa é a fonte. E mais, que é a doutrina que está aí estabelecida? Aí, logo, a doutrina do risco. Então, o cara responde porque pelo risco, é. Aí você tem um médico, cirurgião, que durante a vida toda faz a sua operação. Não está exercendo atividade de risco? Muito. E ele responde alguma coisa? Então, não é o risco. É aquilo que contraria o risco, é a falta, né? É a segurança. Porque quem exerce uma atividade de risco tem que fazer isso com segurança. Essa é a questão da responsabilidade também do Estado. A responsabilidade do Estado, ele tem que exercer atividade de risco, como, por exemplo, quando ele dá uma batida na favela, mas fica lá e mata um cidadão que não tem nada a ver com aquilo. Ele exerceu atividade de risco sem a devida segurança. Você responde. Essa é uma discussão que está hoje, durante muito tempo, bala perdida, ficou sendo discutida no Supremo, e nessa questão acabou sendo várias vezes mencionado, meu entendimento. Não, a responsabilidade é fundada na segurança. A lei permite que se exerça uma atividade de risco, mas eu faça com segurança porque eu tenho o direito subjetivo de ter segurança. Sim. É muito, muito bom ouvir isso diretamente do senhor, né? É. O seu programa de sociologia jurídica, mudando um pouco de assunto, a gente vai voltar para a responsabilidade Ah, civil, mas o seu programa de sociologia jurídica, ele revela uma preocupação com a base social do direito, né? E essa formação sociológica, perdão, ela influenciou sua forma de pensar a responsabilidade civil? totalmente. Por quê? Qual é a finalidade do direito? Estou falando do direito positivo. Positivo. Direito legislativo. Qual a finalidade do direito? Uma, disciplinar, organizar a sociedade. Dois, disciplinar a conduta. É isso que é. Então, já por aí você tem o que é a função social do direito. O direito positivo existe em razão da organização social. E existe também em razão do nosso comportamento. Qual o meu comportamento? Se ela põe uma organização, tem que ser assim, e depois cada um faz o que quer, não. Você tem que se enquadrar aí. Então, a ligação entre direito e sociedade é total. Por isso que o Hegel dizia, o direito nasce do fato, não é o direito subjetivo, seu e meu. É o direito Direito positivo, nasce positivo. do fato. Enquanto você pega aí, por exemplo, casamento. Olha aí. É o exemplo de livro, Lá né? no passado, o que era o casamento? Era uma união de duas pessoas.
E aí vem também a importância, está na sociologia jurídica, a chamada teoria ah, tridimensional do direito, do Reale. Miguel Reale. Teoria que olha, direito é norma, não, direito é fato, é norma e valor. O valor é aquilo que faz com que o fato tenha relevância jurídica e que, por sua vez, ele seja disciplinado de acordo com o valor. E foi assim, por exemplo, com o casamento. Era uma união, depois, mas isso é importante, tem que ter família, então vamos dar segurança a isso, ao valor. E veio assim o direito. Então, sociologia jurídica é isso. É a relação entre o direito e a social. Eu estudei essa questão do valor da norma, né, como fato fundamental e essencial, quando a gente estudou aquela questão do nazismo, porque o nazismo estava na lei, né? Exatamente. E Então, o maior risco do direito é o positivismo excessivo. Tá, é norma, está certa. Não, a norma só está certa se tiver o valor. ela disciplina, se ela protege, tutela o valor. Poxa, Senão, não. Aí interessante. vem o ativismo jurídico contra o valor. Empurrar a história. E esse valor vem da onde? Da sociedade. Não é o valor que o presidente Supremo entende que é, não. É o valor social que vai se acumulando. Eu, você, todo mundo, isso aqui. A Assim como. sociedade tem seu valor também, né? Então isso vai Exatamente. mudando. O senhor se baseou em doutrinas internacionais, porque aqui no Brasil a gente tem uma salada de referências, né? Porque a gente pega uma parte do direito dos Estados Unidos, uma parte do direito de Portugal, uma parte do Sobre o direito da quê? França, sobre responsabilidade civil sociedade, é, sociologia jurídica. Sociologia jurídica, como eu disse para você, eu não tinha ouvido falar. Sim. Aí fui estudar. Estudei tudo que tinha. Português, principalmente, entendeu? Todos. Xistes e outros. E dali, até que eu cheguei no Reale. A minha visão, isso é muito interessante. Até há pouco tempo fiz uma palestra sobre isso, né? A teoria tridimensional do direito. Você vê o fundamento das escolas. Lá na antiguidade, era a escola teológica, qual é o direito positivo, o direito legislado, vinha de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Ou então, de alguma influência da iluminação divina. Era divina, a escola teológica. Por isso que só o sacerdote, só eles tinham domínio do direito. Depois veio a teoria racionalista. Razão, já na Idade Média. Não, direito realmente é um direito estável, único, etc. Mas ele não é objeto de Deus, ele é da razão. A razão humana, o racionalismo. Sim. Depois veio a história do Savigny. Não, o direito é fruto da evolução social. O direito é fato social e é uma evolução social. E veio finalmente a escola socialista que diz, não, o direito é fruto da sociedade, da inteligência, do valor que a sociedade estabelece. Então, esse direito deixou de ser de Deus e foi popularizado. Passou a ser incrível a disciplina, a história do direito. Sobre a história do direito, acho que o que eu comecei estudando foi aquele direito dos povos sem escrita, né? Na época do. Direito. Savigny, a discussão com o Timbal. Um queria, o Timbal queria que fosse escrito. Savigny não, senão pode bloquear a evolução do direito. Mas a maior segurança é Os realmente positivismos, os o naturalismos. legislador colocar na lei o que é importante social. Sim. Importância social. E, professor, depois de tantas décadas que o senhor se dedicou estudando e ensinando a responsabilidade civil, o que ainda desperta curiosidade no senhor nessa área? Que ainda. Desperta curiosidade no senhor nessa área? Olha, O que ainda te faz pensar, você, refletir? você, você. Quem está numa posição de, vamos dizer assim, aposentado, eu realmente não dou mais aula. A Covid me atingiu muito, não só
Audição. audição, mas também a memória. Muito, muito mesmo. Eu leio um livro, dois meses depois, parece que nunca li. Então você vai perdendo a tua segurança. Então Sim. já não me alvoro a dar aula, etc., fazer palestra, etc. Então hoje o que eu faço é acompanhar aquilo que me compete fazer. Depois que me aposentei, fiz muitos pareceres, hoje já Não tantos. não tanto. Então, hoje eu me limito a acompanhar, tá certo? Acompanhar e, mais do que isso, tenho realmente uma... Eu até costumo dizer que se eu tiver que voltar a essa vida, eu gostaria de ser novamente magistrado e professor. Hoje, sabe, estou lá no Tribunal de Contas do Estado, na escola. Escola de contas, né? E exatamente interesso ainda na função educativa da área. O que um Tribunal de Contas deve fazer? Preocupar com quem? Com a contabilidade, com a administração dos municípios e do Estado. Sim, Então, é tudo aquilo da escola para preparar a gente para esse fim. entendi. E mudando um pouco de assunto agora, a gente fala muito sobre a indústria do dano moral, né? E a questão do mero aborrecimento. Na sua visão, tem realmente uma banalização ou isso decorre de uma compreensão equivocada do que é o dano moral? Você já deu a resposta aí na segunda fase. Versão equivocada do que é o dano moral. O grande problema do direito, o grande problema não, a grande questão, é uma questão importante, é conceito. Conceito, o que é isso? Do conceito, para que serve? Então, durante muito tempo, e eu acompanhei isso, a ideia de dano moral é dor, tristeza, sofrimento, e como evoluir isso, como indenizar isso, era o grande problema. Não, o dano moral não é dor, vexame, sofrimento. Dor, vexame, sofrimento é consequência. Então, temos que ver o que é dano. Aí o conceito. O que é dano e quais as espécies de dano. Então, muito simples. Dano, o nome já diz, é uma lesão de quê? De um bem jurídico. Qualquer bem jurídico sofre uma lesão, é dano. E sofrendo a lesão, deve ser reparado. Em outro lugar. Aí você vai ver conceitos como é importante. Nessa lesão, nessa noção de dano, quais os tipos de dano que existem e que devem ser reparados? Praticamente é o dano patrimonial, é lesão no teu patrimônio. Aí patrimônio material ou imaterial, mas patrimônio. Tá? Por isso se chama dano patrimonial. E dano não patrimonial, já começa aí, dano não patrimonial. Aí já vai dano moral. Não, é dano não patrimonial. Extrapatrimonial, né? Dano não. O que é dano não patrimonial? Aqueles danos que são até. Bom, quais são os bens do dano não patrimonial? São aqueles bens que são acima dos bens patrimoniais. São os bens pessoais. Aquilo que é naturais, que você obtém com o nascimento. É a tua vida, é a tua saúde, é a tua honra. Tua Então não é só dignidade. honra. É tudo aí. É a sua intimidade, é a sua liberdade, principalmente. Então, isso tudo inclui no dano extrapatrimonial ou imaterial. É esse o nome certo. Aí, bom, então, quando é que vão ter o dano moral? Aí, dano moral é uma lesão de um bem jurídico. Qual o bem jurídico? Sem lesão do bem jurídico não tem dano moral. O bem jurídico aí é a honra. É realmente o bem jurídico aí é a minha imagem. Bem jurídico, o bem jurídico aí é a minha integridade. Então, se isso foi lesado, se houve agressão e lesão nesse bem jurídico, vai ter indenização do dano moral. Se não, não. Aí quando eu disse, dor, vexame, sofrimento, não é necessariamente dano moral. Pode ser efeito, assim como a febre é o efeito de uma doença.
Aí, quem recebeu um dano na sua integridade psicológica, e, inconsequentemente, uma lesão realmente dessa, ele vai sofrer. Aí o sofrimento nada mais é do que essa manifestação. Então, essa é a questão do que ele vai falando, Sim, sim. que não é. Então, a indústria de dano moral é uma expressão equivocada. Indústria não existe sem indústria produzir, sem material. Sem material, a indústria não produz nada. Então, se dano moral é uma indústria, é porque existe o elemento material que se justifica. Não é necessário assim que tem que ser feito. O que nós temos que ser feito, em cada caso, examinar, estão discutindo dano moral, qual o bem jurídico atingido. Assim como se faz no dano patrimonial. É dano patrimonial, atingiu o carro, atingiu o carro. Quanto foi o prejuízo? Quanto foi o prejuízo? Mesma coisa aqui. É método. Agora eles falam embolado, não, você está dando moral, é dor, vexame, sofrimento. Aí, Que a gente vai entrando, professor, em outras discussões, sobretudo no que diz respeito ao avanço ou à evolução ou passar do tempo. Acho que avanço é uma palavra ruim para a gente usar nessa pergunta que eu vou fazer agora, porque eu, como jovem, tenho sentido que a sociedade tem mudado muito no quesito da educação. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito menos educadas, pelo menos no Brasil. o ensino ficou uma desgraça. Ficou horrível, tá. Lamentável. E isso tá produzindo efeitos jurídicos, porque na verdade as pessoas estão, desculpa o termo, sem noção nenhuma hoje em dia, e isso faz com que, sem noção que eu digo não é no termo popular, mas sem noção dos próprios direitos e de onde começa e de onde termina o direito próprio e de outrem, né? E com isso, isso vai parar na justiça. Isso está refletindo no judiciário e isso está fazendo com que a responsabilidade civil seja muito questionada e seja Sim. muito suscitada. Agora, se essa falta de, vamos dizer assim, de orientação tem no popular, não pode prevalecer no judiciário. Quando chega Exatamente. no judiciário, o juiz tem que ter essa visão. Teve ou não teve dano moral. E não fica lá, dá tanto mil, dá para ainda. Aí ele banaliza. Sim. Agora, se o próprio juiz nunca estudou responsabilidade civil, e havia muito nesse sentido, que era dano moral, é dor, vexame, sofrimento, então isso aí, e vai nessa, aí desmoraliza o instituto. E a gente volta com uma situação complicada, porque na época do senhor, né, os juízes realmente pegavam para ler as sentenças. Hoje em dia eu tô sentindo que tem uma. Eu não vou tocar nesse assunto para não. Felizmente eu não estou mais aí. Não, sim, sim, mas eu Embora não, eu eu não vou. tenho praticamente 3 filhas que são magistradas, né? Sim, mas eu não vou, porque assim, com a questão do judiciário, nós que somos advogados temos assim alguns entraves, mas acho que não convém a gente também citar isso aqui. Professor, ela trabalha a ideia de que nem sempre o dever de indenizar decorre do ato ilícito, né? Ele pode surgir Bom, de um ato lícito não. que gera um dano injusto. Essa é uma questão que, no meu entender, é equivocada. Lá atrás, um professor português, ele disse, responsabilidade por ato lícito. Para mim, isso é equivocado. Por quê? Começa por aí. O que é responsabilidade? Começa por aí. Conceito fundamental, o que é responsabilidade? Responsabilidade é o dever de reparar o dano decorrente da violação de um dever jurídico. Não há responsabilidade sem violação do dever jurídico. Isto é, violar dever jurídico é ato ilícito. Sim. Então, a responsabilidade é sempre, quer por responsabilidade subjetiva, por objetiva, quer do Estado, quer nossa, é sempre por violação de um dever jurídico. Isto é, pela prática de um ilícito. Sem praticar ato ilícito, não há responsabilidade. Por isso que a palavra indenização é específica para responsabilidade. E essa palavra só pode ser usada no âmbito da responsabilidade civil quando houver violação de um dever jurídico, aquele que realmente caracteriza o ilícito. E essa é por ato ilícito. Aí não é indenização. Aí o caso é de reparação.
Então, o ato ilícito é sempre indenização. O ato lícito não gera indenização, pode exigir reparação. Aí o fundamento não será a responsabilidade, será a equidade. Então, no caso, por exemplo, as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. O melhor exemplo é isso. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, são atos lícitos. Embora a conduta gere um dano, mas essa conduta é lícita. Pode não ter que reparar nada e pode ter que reparar, como no caso de estado de necessidade. Então, por exemplo, você está dirigindo o seu veículo, alguém está dirigindo o seu veículo, aí sofre uma fechada. Ele desvia, sobe na calçada e machuca alguém. Ele estava no estado de necessidade. Sim. Estado de necessidade. Mas essa vítima ali Precisa ter o dano vai ter reparado. que ser reparado? Não tem que ser reparado, não tem nada a ver com isso. Mas ela não está sendo indenizada. Ela vai receber uma reparação. E aí sim, você, caso, sofreu um ato ilícito do ônibus que deu uma fechada. Então, que vá em cima dele, e aí ele vai ter que indenizar. Sim. Mas o que você fez foi uma reparação. Então, um ato lícito, como o enriquecimento sem causa, coisa assim, o ato lícito nunca gera indenização. Senão você já está violando o princípio lá do conceito de que é responsabilidade. Sim. Ele gera uma reparação. Certo? Sim. E na responsabilidade civil do Estado, das concessionárias de serviço público, o senhor entende que teve alguma... Não, apenas o que acontece. Isso é interessante. Houve uma época que o Estado nunca respondia, lá atrás. A nossa Constituição de 46 foi a primeira a colocar na Constituição o dever de reparar da administração. Mas lá falava que o Estado responderia pelos danos que os seus funcionários causassem. Então, o Estado só respondia quando o funcionário causasse acidente e ficasse demonstrado que esse fosse acidente do funcionário. A Constituição de 88 foi além, que isso gerou muita... Essa era uma das discussões lá na Procuradoria, né? Porque ele disse, não foi meu funcionário, foi um servidor qualquer. Não. A Constituição de 88 disciplinou bem essa matéria no 37, parágrafo 6. O que ela fez ali? São 3 disposições. Primeiro, a pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito, lá no 37, parágrafo 6, pessoa jurídica de direito público é o Estado, é a União não, é o município, é quem tem personalidade jurídica. Certo? Mas foi além a Constituição. As pessoas jurídicas de direito público, e as prestadoras de serviço, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Então, os prestadores de serviço público respondem objetivamente, tal como o Estado. Só que o Estado não vai ser solidário, que tem base para... Então, e a responsabilidade dos prestadores estão claramente, a responsabilidade está claramente estabelecida no artigo 37, parágrafo 6. Agora, o servidor que causar um dano à administração, ele pode responder, mas vai responder com culpa. É o parte final do 37, parágrafo 6. Sim. O senhor entende que teve alguma mudança recente nesse entendimento? Não. Recente, não. Apenas eu destaco com relação ao agente público, principalmente o administrador público, que responde por dolo ou culpa. Aí a nova lei. Que aí seria responsabilidade objetiva o em relação ao 28, Estado e subjetiva em relação ao... Exatamente. Sim. E nesse caso, exigiu o erro grosseiro. Sim. Foi a nova lei de introdução. Sim, na LINDB, né? Exatamente. Diminuiu, portanto, a amplitude da culpa. Sim. E com o avanço da inteligência artificial, esses sistemas automatizados, talvez os danos e decisões eles sejam imputados ali sem intervenção direta do ser humano. Como assim? Não digo. O senhor acredita
que a teoria clássica da responsabilidade Ah, civil está preparada para lidar com esses danos causados pela inteligência artificial, por esses sistemas automatizados hoje em dia? o, Ricardo. Ricardo, mais uma vez, há ato ilícito ou não há ato ilícito? Então, a inteligência artificial que causa dano. Claro que você não pode responsabilizar a inteligência artificial. Mas eu te pergunto, lá, a discussão foi lá de trás. Quando começou com o transporte ferroviário. Numa viagem, um acidente, a vítima sofria lesão, etc. Tinha que pedir indenização. Pedir indenização para quem? Começou aí. Para a locomotiva? Não, pedir indenização para quem está usando. Cara. Aí foi para o acidente de trabalho. Se machucava o trabalhador operando a máquina. Pedir indenização. Para quem? Para a máquina? Não, para quem usa a máquina. Aí veio o veículo. Aí atropela, não, quem atropelou foi o veículo. Não. Então, é quem usa a máquina, quem usa o veículo, quem usa o instrumento. No meu entender, não precisa mudar muito, não, para a questão de responsabilidade pela internet, Inteligência pela artificial. rede social ou por essa inteligência artificial que vai causar mais problema. Quem vai ser responsabilidade? Tem até carro que não precisa direção, né? Precisa, quer dizer, eu não entro num carro desse, mas, Tem um mas, metrô em São Paulo, mas você né, vê, não, foi que o não tem carro. Não, maquinista. não foi o carro. Quem responde é quem tem personalidade. Então, quem explora o carro, quem explora a inteligência artificial, quem explora a rede social, quem explora a internet, é isso que tem que ver. Tem que Entendi. mudar. Por isso a responsabilidade civil, ela acompanha toda a evolução, porque está lá como se fizer certo, bem, se fizer errado, é, é, É é, é responsabilizado. responsabilidade, violação de dever. Sim. E na sua visão, a responsabilidade civil hoje, ela Ah, está mais voltada para a proteção do lesado ou para a estabilização das o, responsabilidades? já a partir do momento em que se começou a brigar, a sustentar uma responsabilidade objetiva, foi uma visão que foi invertida. Na responsabilidade subjetiva, visa o culpado, como se fosse uma pena que ele faz. Na responsabilidade objetiva, a visão é a lesão da vítima, que é, de todas as formas, da maneira melhor possível, reparar o dano sofrido pela vítima. Então, e desde então, e hoje o campo da responsabilidade objetiva é maior do que a subjetiva. Hoje a subjetiva está disciplinada nas inter-relações pessoais. Eu, você, agora, nas inter-relações com a sociedade, com o grupo e até com o Estado, com a máquina, com os instrumentos, é objetiva e sempre em favor da vítima, e melhor para a vítima. Também não quer dizer que dá tudo para a vítima. Tem que reparar o dano, Sim, quer dizer, o dano direto e imediato. entendi. É, e se o senhor pudesse corrigir algum rumo da responsabilidade civil brasileira hoje, qual seria? Corrigir, É, quem sou eu, né? O que eu sempre sugiro é isso: inserir no Código Civil uma regra sobre nexo causal, que é base também na responsabilidade objetiva. A única defesa que se tem para o causador do dano na responsabilidade objetiva é é o afastamento do nexo nexo causal. causal. E nós não temos o que o Código Penal tem. Eu citei para você que foi professor, foi aluno do Heleno Fragoso. Fragoso era um jovem professor, e ele, eu fiz o meu curso de Direito na década de 60. Tá? Naquele tempo, só existia nexo causal por comissão, quem por ação ou omissão. E ele dizia, e na omissão, quem faz o quê? Causa o quê? A omissão é nada, não causa nada. Então tem que ter uma regra dizendo quando é que a omissão é relevante. Quando é que a omissão tem relevância jurídica. Quando é que o cara se omitir, ele comete ilícito. Isso só foi na reforma do Código Penal em 84, que está hoje no 13, Sim. certo? Tem direito sobre nexo causal e tem a questão da omissão.
não tem no Código Civil. Eu Sim. estou até insistindo, conheço alguns que estão elaborando Estão no fazendo o Código novo Civil. código, Dizem, né? olha, vamos botar. Ah, não está no Código Penal, mas estou tomando emprestado. Né? Por Sim. analogia. É, Então, se eu fosse dar algum palpite, seria aí. sim, entendo. Eu também, E eu estou acho. dando, mas Não, ninguém só está se ouvindo. fosse para, se fosse dar um Deixa eu ver. palpite, entendi. O senhor sustenta muitas vezes que a responsabilidade civil ela não tem natureza punitiva, né? Seria Não, não tem. é, Foi-se o tempo que era natureza primitiva. é, Ela é reparatória, é, comutativa. reparatória. Ah, O senhor acha que essa premissa ainda é bem compreendida hoje em dia? A gente tem nos Estados Unidos aqueles punitive damages, né, que a gente não tem pois é, aqui. pois é. Não está mal compreendida. Lá é outra mentalidade, outra cabeça. Sabe? Aqui também até uma, Tem a função pedagógica, né, mas não. uma função pedagógica que podia ter, em certos casos. Sim, Então, eu até sustentei isso, mas com moderação. Primeiro que sim, não pode dizer, ah, Estados Unidos, eles lá têm dólar, pô. Sei lá, mas aqui não tem isso. sim, Então, com moderação. Principalmente no caso de reiteração. Por exemplo, acho que agora está menor, depois provavelmente dos juizados especiais. Antigamente, cara, qualquer coisa mandava o cara para o SPC. Ele é SPC. E tinha empresa que sofria uma indenização pequena, mas continuava fazendo isso. Pô, vou dar uma indenização maior para ver se dá aí no bolso. Então, acho que esse é o problema dos juizados hoje, né? exatamente, e passou para ser para eles. E até você vê que isso não mais se discute na jurisprudência comum. Já passou a ser mais ou menos superado. E essa ideia de dano punitivo, e nem sempre essa dano punitivo é aquela grandiosidade que alerta. Aquele aí depois, houve recurso, houve coisa, então resultou em quanto? Sim, Há uma força, o Ministério Público tem forçado, por exemplo, pelo dano ambiental, sim, realmente, sim. mas tem que ser resolvido não pelo punitivo, que às vezes nem é punitivo. Tem que ser resolvido, mais uma vez, com base na responsabilidade comum. Sim. Mas o senhor acha que tem alguma coisa que possa forçar ou desestimular mais algumas práticas, algumas condutas ilícitas no Ricardo, civil? não tenho capacidade de achar. Sim, entendo. Mesmo porque quem procura nem sempre acha. O senhor, quando olha para o futuro da responsabilidade civil, o que que chama mais atenção? Quais são os desafios, seja tecnológicos ou as mudanças sociais que chamam mais atenção? O João Serran, numa palestra que ele fez, ele disse, ó, a responsabilidade civil foi e continuará sendo a grande sentinela da sociedade. Grande sentinela da sociedade. E então ela continua com essa função, não tem como negar. Você vê que a cada novo invento, a cada todo novo progresso tecnológico causa risco, causa dano e está a responsabilidade civil ali para responder. E acho que já temos até os instrumentos. É ilícito, cometeu ilícito, então qual o bem jurídico atingido e quanto é? Quem Critério causou? objetivo, né? Hã? É critério objetivo, né? Critério objetivo. Apenas isso, mexendo com esse conceito. Então, haverá sempre a inteligência do jurista para estar sempre encontrando soluções para novos casos, Sim, que é o caso da inteligência artificial. da E com base indenização. nesse critério objetivo, né? Exatamente. Mas o senhor percebe que hoje em dia a sociedade está com uma tolerância, uma menor tolerância ao dano e uma maior expectativa de reparação? Eu tenho percebido um pouco isso. Como que isso impacta o futuro da responsabilidade civil? O futuro não tem futuro. Eu realmente não vejo necessidade absoluta de encontrar uma solução para resolver algo que não. Que sempre vamos ter isso. Quem fez o quê? E esse o quê, qual foi a consequência disso? Isso sempre foi assim e vai continuar sendo. Então, agora vamos falar da inteligência artificial. Uma inovação enorme. Aí alguém, de vez em quando estão
no social, na rede social, né? Cara aí, um deputado, pegou fotografia de um político, de outro político, e botou no meio, falsificou aquilo. Isso é falsidade. Sim. Ok. Isso é ilícito? É ilícito. Causou dano? Vamos lá. Causou dano? Aí que vai dizer, dano patrimonial, não. Mas atingiu algum outro bem que não seja patrimonial, qual chama os bens pessoais, os bens não patrimoniais? Eu acho que a imagem está feita, não precisa de nenhuma regra especial para isso. Então está na regra geral. Indenizar. O que tem que indenizar? Aí o valor da indenização é outra coisa. Sim, aí é uma outra história, né? Então, e isso, falamos da inteligência artificial, que me parece o mais. Às vezes, o problema é saber quem fez. Mas aí não é problema ainda da Da responsabilidade civil. responsabilidade, é um problema de investigação. Deslegação. Desde quando o senhor começou a estudar responsabilidade civil, houve alguma mudança para o senhor de entendimento no que diz respeito ao que seria a responsabilidade civil, ou o senhor entende desde o começo a mesma coisa? Não, Ricardo, eu fui acompanhando, eu não. Quem fez a coisa mudar foi a sociedade. Eu tive o privilégio de acompanhar ainda uma fase muito criativa da responsabilidade civil, que foi principalmente a questão do dano moral. Olha, eu fui também antes, na minha carreira, antigamente tinha o Tribunal de Alçada Civil, Sim. lembra? A matéria era do Tribunal de Alçada Civil. Nós éramos 5 na Câmara. A Câmara era de 5. Havia, no mesmo dia, 3, 4, 5 julgamento de dano moral. Era a época. Dano moral. E aí o que acontecia? 3, nós admitindo indenização por dano moral. 2, não. Dependendo da composição para o julgamento, você sabe que é o relator, né? Na mesma sessão tinha quem perdia e quem ganhava. Sim. Porque era uma evolução que ainda não se tinha ideia do que é dano moral, como se indeniza e coisa. Foi a doutrina se ajeitando e afastando a responsabilidade subjetiva, dando a responsabilidade objetiva. Então eu tive o privilégio de acompanhar isso e pensar também em soluções para isso. Então houve um conjunto, não foi meu, não foi de ninguém, um conjunto de juristas e magistrados. Entendo. E o que o senhor acredita que os jovens de hoje devem estudar para poder compreender melhor os conflitos que ensejam a responsabilidade civil? Eu digo, não é nem o jovem, coitado, quem ensina. Essa é uma obrigação de quem ensina. Eu sempre, enquanto estive, uma coisa é professor, outra coisa é um coordenador de um curso. O coordenador de um curso tem que ter essa visão didática. Então, eu sempre digo, olha, nós não estamos aqui para formar mestres, doutores, juristas. Nós queremos formar advogados. E advogado tem que saber o quê? Direito positivo. Tem que saber direito positivo. Senão não adianta. Depois que você sabe direito positivo, você vai questionar se está certo, se está errado, se muda. Mas é direito positivo. E quem faz o direito positivo é o legislador. Sim. Não tá, como escapar isso? Não sou eu quem invento, nem quem empurra a história. Então, eu acho que as instituições de ensino, a graduação, tem que ensinar direito positivo. Não ter discussões teóricas, filosóficas, lá no mestrado e doutorado. Acho que é assim que tem sido Mas feito, tem que formar advogado. pelo que eu tenho visto na sociedade, é isso que tem sido feito. Então, bem, se é assim, tá certo, porque eu estou fora há 20 anos. Assim, tá ótimo. Isso tem que ser. É como médico, pô. Você mesmo não conhece a O corpo, fisiologia, o corpo. Então, não, está discutindo logo a técnica. Não, tem que formar médico, tem que formar advogado, para tem que atender formar a base, engenheiro. né? Para atender a base, né? Exatamente. E tem que formar professor. Entendo. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem para quem vai estudar responsabilidade civil daqui a 40, 50 anos? Não posso prever nada. Não sei. Nada. Ela vai acompanhar e quem vai dizer o que será
progresso, em progresso tecnológico, científico, que nos assusta cada vez. Você veja, há 20 anos atrás, eu era presidente do Tribunal de Justiça. O nosso empenho, grande empenho, era informatizar o tribunal. O grande empenho era passar todos os processos, como chama isso, passar na máquina para Digitalizar. digitalizar processos para passar a ser. Para fazer como está hoje, né? Nesse tempo ainda você, como advogado, tinha que ir lá no balcão para saber onde estava o Pegar a andamento. boleta, né? Eu peguei essa época, o finalzinho. Eu tive que enfrentar isso como presidente até um pouco antes. Às vezes mandava lá para fazer digitação, o próprio juiz dizia, não, aqui não mexe. Tem que mexer. Para a gente fazer a ligação entre aqui e Niterói, não tinha que botar radar, Sim, porque radar não, aquele nosso que fica rodando aí por aí, sim. satélite, tá Satélite. certo? E hoje isso tudo mudou. Hoje, então, quem vai inventar, vai imaginar o que vai acontecer? Vai acontecer, eu não sei. Mas o fato é que, para que nós estávamos conversando aqui pessoalmente, para que outros assistem, era impossível. Sim. Agora sim, o cara que está na máquina. Hoje o cara faz uma entrevista, o cara que está lá no Japão, está aqui, os dois falando aqui, outro do Japão, tornou onipresente. Quem sofreu muito com isso? As empresas de comunicação. Hoje o jornal papel já nasce velho. Quando sai, que Nem a tem mais. notícia é imediata, chega imediatamente. Sim. Quem pode imaginar? Agora, isso tudo tem que ter solução? Tem, e já tem. Por quê? Aplicando as regras. Como praticamente, não é usual, mas praticamente como é matemática. A matemática não mudou, nem as regras de cálculo, e vão ser aplicadas eternamente. Sim. O senhor acha que tem possibilidade de haver uma responsabilização civil por nulidade processual? Uma responsabilidade Por nulidade processual. já depende de que causou uma nulidade. E, mais uma vez, o efeito que ela causou, as consequências que ela causou. De responsabilidade é essa, ato ilícito. Qual foi o ato ilícito? A nulidade porque passou despercebido agora. Teve alguma fraude processual, por exemplo? Exatamente. Tá, não tem por onde. Cerceamento de defesa. Exatamente, já pode perfeitamente. Entendo. É ilícito? É ilícito, cabe. Sendo ilícito, cabe indenizar. E a indenização vai resultar em quê? Dano material, o patrimonial e dano imaterial. Expectativa de dano. Expectativa de dano é um negócio sem dano, não tem expectativa. Sim. Isso é Não, é só uma. Eu só tô tentando extrair o máximo do senhor enquanto o senhor tá não. aqui. É, doutor, depois de tantos anos dedicado ao direito, o que que te deu mais satisfação na sua carreira? Foi a magistratura, a docência, a produção doutrinária? Igual. Tudo junto. Casei com as duas. Com as três, né? É. O senhor já decidiu algum caso ou escreveu algo que com o tempo o senhor percebeu que teve um impacto maior do que você imaginava? Não sou capaz eu nunca me preocupei com isso, nunca. Eu acho que dei minha contribuição e ainda hoje, sempre que eu posso, a obra está aí. Essa foi a minha contribuição, mas sem pretensão Sim. O senhor tem alguma coisa no direito que o senhor que havia nos tempos antigos que hoje não tem mais, o senhor sente falta? Não sente falta nenhuma. Acho que aquilo que foi afastado pelo direito Mereceu ser afastado, era né? mesmo esse é o valor. Exatamente porque o valor social muda conforme os hábitos, costumes, etc. E quem faz, portanto, que o direito se modifique é esse. O legislador modificar de acordo com a sua vontade é completamente equivocado. Então, se mudou, melhorou. Por exemplo, no direito de família, houve inúmeras mudanças. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade de Direito, quando saiu a lei... O senhor entrou quando na faculdade? Hã? O senhor entrou quando na faculdade?
Qual ano? Entrei em 62, 62. 62, e saí em 69, porque fiz os 5 anos e depois fiz os 2 anos de doutorado, que podia fazer direto na época, era outra lei. Sim. Então foi nesse período. Nesse período, veio a lei chamada da mulher casada, da independência da mulher casada. Sim. Você imagina, a mulher, ela tinha 21 anos, era independente, casava, passava a ser sub. Era, a capacidade dela diminuía. Só em 64 é que ela passou a fazer estatuto. O que mudou? É o valor, cara. Verificar que isso é um absurdo. Hoje a mulher, tendo aquele tempo, a mulher tinha que ir para casa e ficar em casa. Hoje tem que trabalhar igual. Sim, sim. Então é essa mudança que faz com que o direito seja realmente um fato social. O senhor acredita que ao longo do tempo o respeito à doutrina e aos grandes autores mudou? Você acha que hoje em dia os autores estão menos valorizados que antigamente? Não, eu não acredito, não. Talvez no passado tinha menos matéria e os autores apareciam mais. Sim. Hoje nós temos uma grande indústria, no sentido de produção jurídica, né? Produção Sim. jurídica, e de muitos autores. Se o senhor não tivesse seguido o direito e o pastorado, o que o senhor Não teria sei, feito? Não sabe? não sei. Estou muito feliz E com por isso isso. que eu digo que se eu voltasse à vida, eu queria fazer a mesma coisa. O senhor sente que o senhor, quando o senhor olhar para trás, o senhor sente que o senhor cumpriu a sua missão no direito? Pelo menos procurei cumprir. Se cumprir, Eu entendo que o senhor cumpriu. Eu estou então, perguntando para o senhor. ótimo, muito bem. Mas eu entendo que fiz o possível, tudo que era possível para cumprir. Sim. Sempre levei e sempre disse isso aos alunos. O direito tem retorno, mas só para quem o leva a sério. O aluno que vai estudar amanhã e não leva a sério não tem retorno. O direito tem retorno para quem o leva a sério. E digo sempre que a linha de chegada aguarda o perseverante. São regras fundamentais para quem exerce atividade jurídica. Mesmo no mercado que a gente tem hoje, de ser um dos maiores. Aí que eu digo, a linha de chegada é do perseverante. Sim. Tem que entrar na luta e levar-se. Agora, desculpe, mas aquele que passou 5 anos de direito, beleza, é muito curso fácil. Eu digo também que o curso de direito é o mais difícil e o mais fácil de ser feito. Ou você pode ser, tirar aquilo de letra, como dizem, mas vai terminar sem ser um profissional bem formado. Ou pode levar aquilo muito a sério e o resto da vida. Não vai parar de estudar porque saiu da faculdade. Ricardo, para mim foi um privilégio, uma honra te conhecer. Acho que você está atribuindo a mim uma imagem muito além, muito superior da que eu realmente tenho. De forma alguma. E que eu pretendo, que estimo, é que você... E percebo que você é um profissional do direito lutador, que leva a sério, está se aprofundando no estudo, e esse é o caminho. E as consequências você vai receber. Eu disse lá no início que eu não tinha ninguém, eram 9 irmãos, pai e mãe, italianos, imigrantes, pobres. Fiz meu curso primário na roça, lá no interior de Mato Grosso. Aí cheguei aqui. Agora, isso é a questão de seriedade, de dedicação e perseverança. As coisas não são fáceis para ninguém. Tudo bem. Pessoal, estamos terminando mais um episódio com o nosso convidado, excelentíssimo convidado, Não, eu posso chamar tiro assim. excelentíssimo. Não, o doutor Sérgio Cavalieri. Muito obrigado Eu novamente. prefiro que você me chame de professor. O melhor título que eu tenho é de professor. Entendo. Então, estamos terminando aqui mais um episódio com o nosso professor Sérgio Cavalieri, a quem eu agradeço muito por ter humildemente aceitado o meu convite para poder debater e difundir Também aqui. não foi humilde, foi uma honra. Foi um... Muito obrigado, doutor. Que prazer, satisfação. Prazer.
Um abraço para todos.